E assim como eu saudei a nossa igreja no início do nosso culto, eu gostaria de saudar também, agora que o nosso culto está ao vivo, saudar você que está aí na sua casa, assistindo a transmissão da ministração dessa noite, que assim como nós, o nosso desejo aqui é sermos alcançados por essa palavra, que você aí da sua casa possa ser alcançado também pela palavra de Deus que transforma vidas, e é nisso que nós cremos. Abra suas Bíblias, por favor. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13. Versículos do 22 ao 30. Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Amém? Diz assim a palavra de Deus, eu vou estar lendo, os irmãos podem ir acompanhando. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, aqui eu tenho plena consciência de que eu não sou nada, eu não sou ninguém, Pai. Mas se eu ministro a Tua palavra é pela Tua graça. Então, por favor, nessa noite, Pai, que eu seja um canal desimpedido para que o Teu Espírito Santo alcance vidas, tanto aqui, ó Pai, de forma presencial, quanto aqueles que estão nas suas casas, assistindo a pregação dessa palavra. Ministra as nossas vidas, Pai, aquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é a porta estreita do céu. Tem uma pergunta que muitos de nós gostariam de fazer. Muitas pessoas têm essa dúvida, mas hoje nós precisamos colocar essa pergunta em xeque. E eu talvez tenha trazido esse tema para os irmãos porque eu nunca vi essa pergunta ou essa afirmação aparecer tanto em um espaço tão curto de tempo. A pergunta é:
você gostaria de estar hoje no inferno? Quem gostaria? Mas quando nós perguntamos, as pessoas prontamente dizem: eu não gostaria de estar no inferno. O lugar que eu gostaria de estar, o lugar que eu quero estar, o lugar que eu vou fazer parte, onde é? No céu. E talvez essa é uma dúvida que você tenha quando você olha para o lado, olha para a sua própria vida e começa a refletir sobre a condição de todas as pessoas que estão ao seu redor. Será que fulano vai ser salvo? Será que fulano com esse comportamento vai ser salvo? Será que fulano aceitou Jesus de verdade? Será que fulano vai estar no céu juntamente comigo? E muitas vezes nós olhamos para o outro e temos os mais variados questionamentos. Mas quando nós olhamos para a gente, a certeza que nós temos é de que nós estaremos onde? No céu. Meus irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, nós vemos um homem que estava diante de Jesus, tirando essa que é muitas vezes a nossa dúvida também. Nós estamos diante de uma situação em que o homem foi fazer uma pergunta ao Senhor Jesus. E quando nós lemos aqui, nós não sabemos quem perguntou, se era amigo, se era inimigo. Não sabemos exatamente quem era esse homem, mas a única certeza que nós temos é que Jesus dava toda a liberdade de qualquer pessoa perguntar o que quer que fosse, porque ele tinha prazer em responder as suas dúvidas. Bem como também Jesus tinha uma missão especial de confrontar as intenções do coração de quem quer que fosse. E a pergunta feita por esse homem a Jesus aqui foi: Senhor, serão poucos os salvos? Foi uma pergunta simples. Senhor, mestre, eu ouvi o Senhor dizer que poucos vão ser salvos. Me tira essa dúvida, isso é verdade? É isso mesmo que o Senhor quis dizer? É isso mesmo que eu entendi? Poucas pessoas serão salvas de fato? Meus irmãos, nós não sabemos qual era a intenção ao fazer aquela pergunta. Nós não sabemos por que aquele questionamento surgiu. O texto não vai falar com muitos detalhes e a gente pode pensar em algumas situações que poderia estar passando pelo coração daquele homem. Talvez fosse uma pergunta capciosa, aquela pergunta maldosa. A pessoa vê Jesus e eu vou fazer essa pergunta, porque se Jesus responder isso que eu estou pensando, já vou pegar nessa armadilha que eu tramei para ele. E talvez esse homem, ao fazer a pergunta, pensasse o seguinte: se o Senhor Jesus falar para mim que todas as pessoas serão salvos, que palhaçada é essa do Evangelho? Vou brigar para quê? Vou me importar para quê? Vou me santificar para quê? Se no final todo mundo vai ser salvo? Talvez na mente daquele homem ali, a sua pergunta se desse por conta de uma curiosidade. Naquela multidão ele foi uma das pessoas que ouviu Jesus falar sobre esse assunto, e quando ele viu a oportunidade, ele foi até Jesus para perguntar diretamente, aquela dúvida ser sanada. Talvez o que passasse no coração daquele homem ali fosse uma pergunta movida por admiração. É de alguém que foi tomado pela consciência, porque quando ele olhava para o ensinamento de Jesus, pelas exigências para se alcançar o céu, ele olhava para um lado e olhava para o outro e via aquelas pessoas sendo más, com as suas naturezas más, que não querem abandonar nada na sua vida, que faça dele uma pessoa que não tem condição de entrar no céu. E quando ele olha para essas duas situações, ele pensa: se a exigência é essa, e se as pessoas têm esse tipo de caráter, de fato, poucas pessoas vão ser salvas. Mas talvez aquele homem, ao perguntar a Jesus se poucas pessoas seriam salvas, a sua intenção vinha de uma agonia interior ao ser confrontado com aquela realidade.
Porque naquele momento ele poderia pensar o seguinte: se poucas pessoas vão ser salvas, e então o que isso traz de influência sobre a minha vida? Se poucas pessoas vão ser salvas, se poucas pessoas estarão no reino dos céus, o que isso traz de influência para mim? Meus irmãos, nós precisamos ter a consciência, termos a noção de que é nossa responsabilidade entender seriamente essa verdade. Nem todo mundo estará no reino dos céus. Nem todo mundo vai chegar lá. Nem todo mundo vai ser salvo. Nem todo mundo você vai conseguir visualizar de novo. Nós precisamos entender essa realidade. E talvez frente a esse questionamento, frente a essa realidade, o nosso pensamento deveria ser: como isso tudo, como essa verdade, como essa realidade se aplica à minha vida? O que isso traz de ensinamento para mim? Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, Jesus poderia ter virado em direção àquele rapaz e ter dado uma resposta direta e reta para ele. O problema é que Jesus não veio para sanar as nossas dúvidas, ou muitas vezes dar resposta para coisas que nós não entendemos. Ou seja, Jesus não veio para matar a nossa curiosidade. Essa não é a principal função de Jesus. Hoje a principal função de Jesus é levar os homens a ter uma tomada de consciência, na qual faz com que eles se posicionem em relação àquilo que eles estão escutando. A nossa pergunta hoje, com isso que está sendo dito, com esse texto que foi lido, com essa realidade, não deveria ser quantas pessoas vão ser salvas, se eu vou encontrar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha esposa, meu esposo no céu. Mas a nossa pergunta nessa noite deveria ser: eu já sou salvo? Essa deveria ser a nossa pergunta principal. Esse deveria ser o nosso questionamento. Jesus poderia ter virado para aquele homem, respondido da forma mais direta possível e acabado com aquelas dúvidas, mas Jesus fez algo muito melhor, muito mais interessante, muito mais importante, muito mais necessário. Jesus se aproveitou da pergunta daquele homem e, ao invés de responder diretamente para ele, só para ele, ele virou para todo mundo que estava ao redor e deu uma resposta que trouxe satisfação, ou trouxe mais desespero a todas as pessoas que estavam prestando atenção naquela pergunta. E a atitude de Jesus está lá no verso 23, quando ele disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A resposta de Jesus para aquele homem foi a seguinte: vocês precisam se esforçar para entrar por essa porta, porque eu digo para vocês que mesmo com muito esforço, pode ser que muitos não consigam chegar lá. Quando nós falamos a respeito de se esforçar, esforçar significa empregar todas as forças, fazer um intenso esforço na luta contra todos os nossos adversários. E essa luta, esse esforço deve ser tão intenso que ele possa ser descrito como uma agonia da nossa alma, uma agonia do nosso espírito. Meus irmãos, nós precisamos tomar posse dessa verdade, dessa realidade, até o seu último dia de vida, até o dia de você morrer, até o dia de Jesus voltar. Você não estará em um campo de batalha, onde o local é aberto e você pode fugir no momento que você quiser, como você quiser. Até o último dia da sua vida, você está dentro de um ringue. Você está dentro de uma arena, e se você não souber lutar, se você não se esforçar, se você não batalhar, você apanha. E essa é a nossa realidade.
Essa é uma verdade que nós precisamos assumir para as nossas vidas. É uma das lutas mais difíceis de nós travarmos enquanto nós estamos passando aqui por essa terra. É uma luta feroz, é uma luta violenta, e os nossos oponentes estão diante de nós, e os nossos oponentes são Satanás, os nossos oponentes são o mundo, e o nosso oponente, sabe quem é? Você mesmo. Nós estamos em uma arena, brigando contra Satanás, contra o mundo e contra nós mesmos, nessa luta diária, nesse esforço diário, para nós nos mantermos aqui? Não, para nós chegarmos lá. Pense na quantidade de coisas que você quis conquistar na sua vida. Emprego, faculdade, melhores salários. Agora, tudo isso você pode até ter conseguido, mas não veio sem esforço. Imagine a quantidade de vezes que você, para alcançar alguma coisa, ficou noites sem dormir. Imagina a quantidade de vezes que você precisou renunciar muitas vezes a algum prazer, alguma festa, algum lugar que você precisava ou você queria muito ir, porque quando você olhava para frente, o seu objetivo era muito maior do que aquilo que estava te dando prazer simplesmente naquele momento. Quantas vezes você precisou renunciar a todas essas coisas? Sabe por quê? Porque você tem um objetivo, porque você é obstinado e você não quer que nada fique no seu caminho, atrapalhando a ponto de não deixar você alcançar o que você estabeleceu para a sua vida. Agora, quando nós falamos, nós aplicamos este mesmo pensamento ao reino dos céus, que nós só conseguiremos alcançar se nós colocarmos o nosso coração nessa busca. Nós só conseguiremos alcançar o reino dos céus quando nós retirarmos ou brigarmos e vencermos os nossos adversários. E nessa luta contra a carne, contra sangue, contra seres malignos, nós encontramos dentro de uma arena com Satanás, com o mundo e com você mesmo. Nós brigamos contra Satanás porque ele é o nosso adversário e ele vai fazer de tudo para vencer você, aproveitando do seu ego maltratado, do seu caráter maltratado, da sua dificuldade em abrir mão de muitas coisas, para esfregar na sua cara e te manter aprisionado e assim te impedir de chegar àquele lugar. Nessa arena nós estamos brigando contra o mundo que todos os dias está nos oferecendo prazeres que são momentâneos, facilidades, atalhos. E o mundo oferece essas coisas porque ele sabe que muitas vezes nós temos um preço e ele só precisa descobrir qual é o seu. Nessa arena, nós estamos brigando contra nós mesmos, o seu ego, a sua velha natureza, o seu orgulho, tudo isso para nos atrapalhar nessa luta para nós alcançarmos o nosso objetivo, que é alcançar o reino dos céus. Meus irmãos, você pode hoje olhar para as condições impostas por Jesus e dizer: é impossível hoje eu entrar no reino dos céus. É impossível eu ter um encontro com Deus e ter a certeza hoje de que um dia eu estarei lá. Para mim é impossível, as exigências são muitas, eu estou acuado, o mundo me oferece facilidades, Satanás não me deixa sair desse cativeiro e ainda tem o problema de eu não conseguir ser transformado, eu não consigo. E você está certo, porque pela gente é impossível.
pela gente, pelo nosso esforço, simplesmente isso é completamente impossível. Porque é pela graça de Deus que nós somos capacitados para vencer isso tudo. É pela graça de Deus que nós vencemos o pecado, que nós vencemos no mundo. Meus irmãos, a certeza que nós temos, a garantia que nós temos, baseando-se no texto que nós lemos, é que todos aqueles que se esforçam vão entrar no reino dos céus. Quando você se esforça, você entra, porque não há nada que prove o contrário, não há nada que mostre o contrário. Sinceramente, quando você se coloca diante do Senhor com o coração completamente sincero, e você se esforça para alcançar o reino dos céus, dando toda a liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, você entra no reino. Agora, há um limite de tempo quanto a essa oferta de salvação. Nós podemos nos esforçar, podemos fazer o que for preciso enquanto estivermos aqui, mas há um limite de tempo quanto a essa oferta. E esse limite é quando Jesus pessoalmente fechar aqueles portões da oportunidade, e assim muita gente ficar do lado de fora, porque chegou atrasado e agora não consegue mais entrar nesse lugar que foi reservado para nós. E sabe o que vai acontecer neste dia? Muitos vão ficar batendo furiosamente, estressados, irritados, porque Jesus não vai abrir a porta. E sabe por quê? Não conseguiram chegar a tempo antes que essa porta se fechasse? Porque não se esforçaram enquanto estavam aqui. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, e eu gosto muito de falar essa ilustração porque traz muita luz à nossa mente. Aquele dia em que Jesus vai fechar essas portas e Ele colocará de lado aqueles que são benditos de meu Pai e aqueles que Ele vai deixar do lado de fora, que Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Tudo isso está bem descrito para nós nesse diálogo que se dá a partir do verso 25 aqui do texto que nós acabamos de ler. Olha que coisa interessante aqui. As portas já se fecharam, pessoas deixaram de se esforçar e não tem mais como entrar. Olha o diálogo que se segue agora. No verso 25: Senhor, abre a porta para nós. Imagine aquela multidão de gente furiosa: Senhor, abre a porta, não quero ficar do lado de fora, por favor, abre essa porta para mim. E gritando, e berrando, e esperneando. E aí talvez naquele momento, do lado de dentro, ao ver aquele barulho, Jesus pense na sua mente e diga o seguinte: vocês nunca me chamaram de Senhor. Eu nunca fui o Senhor da vida de vocês. Por que agora, em momento de dificuldade? Por que agora que não tem mais chance? Por que agora que os portões foram fechados, até de Senhor vocês me chamam? E aí Jesus vai dizer, ainda no verso 25: não conheço vocês e nem sei onde vocês são, de onde vocês são. Primeira coisa, abre a porta para nós. E Jesus pode ter pensado: agora até Senhor eu sou de vocês. E agora? Não conheço vocês e nem sei de onde são. Sabe o que isso aqui traz para a gente? Traz reflexão para a gente. Onde vocês estavam quando a porta ainda estava aberta? Vocês poderiam estar em qualquer lugar. Vocês poderiam estar em qualquer lugar que vocês possam pensar.
Você só não estava em um lugar. Que lugar era esse? No lugar certo. Você podia estar em qualquer lugar desse mundo, onde quer que fosse. Você só não estava no local certo. E meus irmãos, onde estamos nós hoje, enquanto os sinais estão sendo dados? Porque nos dias de Noé, lá em Mateus 24, vai falar a mesma situação que nós estamos vivendo hoje. Noé, o pregador da justiça, construindo aquele grande monumento, aquele monumento em que virava para as pessoas e diziam: salve-se, se arrependam, salve-se. Mas aquele povo não dava ouvidos. Aquele povo era o tipo de povo que comia, bebia, se embriagava, tinha os seus prazeres, e a palavra de Noé entrava por aqui e saía por aqui. Eles se recusavam a dar ouvidos àquilo que Noé estava falando com eles, e o anúncio estava sendo dado. Até o dia que o Senhor pegou e fechou a porta. E aí eu pergunto: onde nós estamos hoje, enquanto os sinais estão sendo dados? Onde você se encontra hoje, enquanto os sinais ainda estão sendo dados? E aí no verso 26, as pessoas vão responder: comemos e bebemos em tua presença, e o Senhor ensinava na nossa rua. Meus irmãos, essas pessoas provavelmente comeram, sabe o que? Aquele pão da multiplicação. Essas pessoas aqui foram aquelas que muitas vezes estavam ao lado de Jesus. Eram aquelas pessoas que estavam escutando os ensinamentos de Jesus. Mas aí, do que adiantou tudo isso? Comeu com Jesus, esteve com Jesus, Jesus orou por aquelas vidas, escutou a mensagem de Jesus, mas viram e ouviram e não creram. Aquelas pessoas ali não mudaram de vida e não agiram de acordo com as orientações de Jesus. Ou seja, somente o contato com Jesus não pode salvar ninguém. Dizer que está com Jesus, mas não promover mudança de vida, ou não permitir que o Senhor faça uma obra na sua vida, não está adiantando nada. E foi isso que aconteceu aqui, porque pessoas que estavam ao lado de Jesus pereceram nesse dia, e no dia que ele fechou a porta, ficaram do lado de fora, desesperados. E aí Jesus diz, verso 27, nem sei de onde vocês vêm, afastem-se de mim, malfeitores. Ou seja, pessoas de caráter ruim mesmo, pessoas de caráter duvidoso. São aqueles tipos de pessoa que no momento de dificuldade é provado quem ela é de verdade. E aqui nós vemos com clareza: Senhor, por favor, abre a sua porta para a gente, dá um jeitinho. Talvez aquele povo olhasse para Jesus e falasse assim: Senhor, abre a porta para a gente, dá um jeitinho, nós somos brasileiros. Sempre tem um jeitinho, sempre tem uma forma de fazer, por favor, não pode quebrar essa não? Não tem um jeitinho, não tem uma forma da gente contornar isso não? E aí, diante dessa situação, provado aquele caráter ruim, aquele caráter maltratado, na qual pede para que o próprio Jesus, que é santo, minta na sua própria palavra e manifeste um caráter que não é o dele, que é um caráter mentiroso. Meus irmãos, Jesus descreveu o reino dos céus como um grande banquete. Aquele grande banquete onde muitas pessoas foram convidadas. Ou melhor, aquele banquete em que todas as pessoas foram convidadas. E nesse banquete nós encontramos patriarcas,
profetas, os apóstolos, aqueles que fizeram do seu sangue a semente do evangelho, essas pessoas já se encontram lá. Sabe por quê? Porque eles se esforçaram e eles chegaram àquele lugar com antecedência. E aí, nós começamos a olhar para a realidade daquelas pessoas que ficaram de fora. E a realidade é a seguinte: o convite foi feito para todos, mas algumas ou muitas pessoas demoraram demais a atender ao convite, e quando chegaram à festa, já não havia mais espaço para eles. Por quê? A porta já estava fechada. Eu vou fazer uma pergunta simples, mas essa pergunta precisa movimentar você. E se não movimentar, ou eu falhei em alguma coisa, ou o Espírito Santo falhou em alguma coisa, ou nós temos sido alvos de um coração obstinado. Hoje, quando o dono da festa se levantar e fechar as portas, hoje, quando o dono da festa se levantar e fechar as portas, onde você se encontrará? Do lado de dentro ou do lado de fora? Hoje, qual está sendo o motivo do seu atraso? O que hoje está fazendo com que você se atrase e assim perca essa chance que Jesus nos dá de podermos entrar no reino dos céus pela porta principal? E eu listei alguns motivos aqui, para que você possa entender e refletir neles. Talvez hoje o problema do seu atraso pode ser as dificuldades. Hoje o seu problema de não chegar atrasado àquele lugar e não perder a chance são as dificuldades. Mas sabe qual é o problema? A salvação não é fácil. Para alcançar o reino de Deus não é fácil e nunca será fácil. É por isso que Jesus disse: vocês precisam entrar pela porta estreita, passar pelo caminho estreito, porque essa porta estreita, é esse caminho estreito que vai conduzir vocês à eternidade, ao reino dos céus. Mas sabe qual hoje tem sido a nossa dificuldade? É porque muitas pessoas pensam que no grande dia em que Jesus voltar, nós conseguiremos dar os nossos jeitinhos. E sabe que jeitinho é esse? Eu vou viver tudo que eu tenho para viver. Isso é um deles. Eu vou viver tudo que eu tenho para viver. Vou comer, vou beber, vou encher a cara, vou me drogar, vou pegar um monte de gente, vou fazer o que for preciso. Quando eu tiver no meu leito de enfermidade, quando não tiver mais jeito, quando não tiver mais saúde nenhuma, aí eu lembro o dia que o pastor falou comigo que não era para chegar atrasado na festa. E talvez daqui a uns 20, 30 anos, quando você se lembrar, você já não se lembre mais aqui, você já se lembre depois, batendo naquela porta, sabendo que ela já está fechada. É o nosso modo de agir que muitas vezes queremos aplicar no reino dos céus. Eu quero ficar com o pé no mundo, mas ao mesmo tempo eu quero as coisas de Deus. Eu quero dar aquele jeitinho, eu posso aproveitar um pouquinho as coisas desse mundo, porque eu sei que dá prazer, eu sei que é bom, eu sei que é irresistível. Mas ao mesmo tempo eu também não quero ir para o inferno, não. Eu quero o reino dos céus.
Talvez hoje, a gente pensando na situação do jeitinho, e refletindo que a nossa maior dificuldade pode ser as dificuldades. Se isso que foi dito aqui for o seu problema, for o problema hoje da nossa sociedade, for o problema da sua família, eu tenho um recado para te dar. Quando esse dia chegar, é bem provável que você fique do lado de fora. Hoje o problema do seu atraso em chegar nessa festa, nesse grande banquete, pode ser a sua falsa sensação de segurança. Pastor, o reino dos céus para mim é garantido. Eu vou ter, já tive o meu encontro com Jesus, o meu lugar está reservado lá, minha mansão celestial. Eu acho que eu tenho até um condomínio de tão santo que eu era. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Participo dos PGMs. Vou aos cultos todo domingo. Posso até muitas vezes estar como naquela ocasião em que muitas pessoas caminharam ao lado de Jesus. Nós podemos estar nesta condição. Mas sabe qual é o problema? Se você lê a Bíblia, se você ora, se você participa do culto, se pudesse, se você caminhasse ao lado de Jesus, nada disso é garantia. Sabe por quê? Porque se nada disso, ou melhor, se tudo isso não for suficiente para produzir em você uma completa mudança de dentro para fora e de forma completa, eu preciso te dizer, é bem provável que naquele dia, quando a porta se fechar, você fica do lado de fora. Quantas oportunidades são dadas, ministrações da palavra, encontros, motivações, e quantas vezes nós temos deixado, desperdiçado. O problema é que Deus é longânimo, mas vai chegar um tempo em que essa porta vai se fechar. Talvez hoje o seu problema no atraso pode ser o seu orgulho, dificuldade em se colocar diante do Senhor, em se humilhar diante de Deus, de se quebrantar, de permitir que o Senhor faça em você uma obra completa. Meus irmãos, o orgulho tem sido um problema que tem nos afastado do Senhor. E muitas vezes isso se dá, sabe por quê? Porque quando nós falamos de quebrar orgulho, de se humilhar diante de Deus, nós pensamos, orgulho, ou melhor, humilhação é uma coisa ruim. E eu não vou me humilhar diante de outra pessoa. Eu não vou me entregar para outra pessoa, eu não vou entregar o controle da minha vida para outra pessoa. Porque isso vai me causar dor, isso me causa desespero. Mas aí quando nós somos confrontados com a realidade da palavra, quando ela diz que o Senhor detesta os orgulhosos, quando o Senhor diz que abate os orgulhosos, mas os humilhados Ele exalta. Isso tem sido um problema muitas vezes para nós, porque para ser salvo, para reconhecer o Senhor como seu Salvador e o seu Senhor, é necessário o orgulho ser quebrado, porque para estar, precisamos estar em condição de humilhação. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou ninguém. Senhor, se não for pela tua graça, eu estou perdido. Se não for pela tua misericórdia, o Senhor fechará aquela porta, eu vou ficar do lado de fora, tão desesperado quanto aqueles que estão aqui junto comigo. Meus irmãos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos exalta, e é nesse momento em que podemos visualizar com muita clareza, quando o Senhor diz para a gente, pode entrar na minha festa, bendito de meu Pai.
Ou será que o Senhor deixará entrar no céu os orgulhosos? E sabe uma coisa interessante? Você precisa ter muita humildade para bater nessa porta depois dela ter sido fechada, que até nisso o seu orgulho pode te atrapalhar. E eu bater nessa porta? Que se lasque, prefiro o inferno, prefiro a perdição, prefiro ficar onde eu estou aqui, mas humilhar para o Senhor não vou não. E aí, enquanto uns tentam se desesperar, mesmo que de forma tardia, os orgulhosos nem bater na porta querem. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Deixa eu para o inferno mesmo, deixa eu pagar aqui as minhas contas aqui. E talvez você não saiba o que é o inferno e a realidade dele. Mas mesmo com isso tudo, talvez o pior dos problemas seja que o nosso atraso pode ser simplesmente o fato de você não querer entrar por essa porta. E esse é o pior dos problemas. Todas as oportunidades dadas, tudo acontecendo, seu coração sendo confrontado, o seu coração sendo tocado pela palavra de Deus, pelas obras de Deus, pelos feitos de Jesus, pelos milagres. Mas mesmo assim, você olhando para isso tudo e dizendo: tem que ser Senhor, tem que ser Salvador, eu preciso de um Salvador, eu reconheço Jesus, eu sei de tudo, eu sei que eu preciso dele, mas eu me recuso a me prostrar diante dele. Eu não quero para minha vida, eu não quero nada, porque as coisas do mundo me atraem muito mais. Então simplesmente você diz: eu não quero entrar pela porta, pode fechar, pode fazer o que for, mas nem morto eu me sujeito a Jesus. E aí acontece um problema que acontece hoje, e prestem atenção nisso. Quanto mais você deixa para frente, quanto mais você posterga, quanto mais você vai deixando com que Jesus fale, você vai falando: não quero, não quero, não quero. Sabe o que acontece com o nosso coração? Antes algo que era fácil de resolver porque ainda estava mole, ainda era barro, hoje se transformou em uma grande rocha de concreto, na qual Jesus pode falar, falar e falar, mas é quase impossível desse coração ser quebrado. E é por isso que Apocalipse vai dizer: hoje, quando você escutar a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque quanto mais você recusa, mais duro o seu coração vai ficando. Quando os pecadores não aceitam esse grande convite de Deus para entrar no seu reino, por meio dessa porta estreita, desse caminho que é estreito, a única coisa ruim que vai acontecer é com a gente. Nós que morremos, porque são lançadas fora as alegrias do reino, e todas elas são depositadas em um lugar onde há choro, há lágrimas, há ranger de dentes. E esse é o retrato mais fiel da condição daqueles que vão chegar atrasados nesse dia. Um choro desesperado, aquele sentimento ruim no seu coração, porque vai olhar para trás, vai perceber as inúmeras chances que foram dadas, mas nós nos recusamos a deixar Jesus, Deus, fazer uma obra completa nas nossas vidas. E a agonia principal do inferno vai ser aquela de você todos os dias ter isso esfregado na cara, desculpe a expressão, porque você vai ser lembrado todos os dias que você podia estar lá, mas escolheu não fazer parte daquele grande dia. Sabe qual é a resposta de Jesus para a gente? A resposta
dada por Jesus, é a orientação dada por Jesus para nós diante disso aqui tudo. Qual é? Esforcem-se. Se esforce além das suas forças, além dos seus limites. Porque quando nós falamos do reino dos céus, nós não estamos falando de pouca coisa, não. Estamos falando de algo que é eterno, estamos falando de algo que é para a vida toda. E quando o negócio é pouco, nós nos esforçamos pouco. Mas aqui nós estamos falando de algo que é grande. E para coisas grandes, nós nos esforçamos muito.